falar sobre o gênero discursivo. No nosso primeiro encontro, falamos sobre esse gênero, algumas características e compartilhamos alguns exemplos desse gênero ou desse tipo textual, tanto no Novo Testamento, tendo como base Hebreus, e também no Antigo Testamento, trazendo um texto de Êxodo e um texto do livro de Levítico. Hoje nós vamos focar nas epístolas, trazendo as características básicas ou os passos necessários para que a gente consiga interpretar esse tipo de texto, esse tipo textual. O nosso objetivo, então, é falar sobre gênero discursivo a partir das epístolas. Voltando ou revisando um pouco sobre o conceito de gênero literário. Gênero literário são categorias ou um tipo de literatura, por isso nós usamos o termo tipo textual ou gênero literário, caracterizada por uma forma. Para que o gênero seja constituído e classificado como gênero, ele precisa ter uma forma, ou um estilo, ou um conteúdo. As características literárias desse tipo textual precisa ser semelhante aos demais que compõem aquele mesmo material, aquele mesmo gênero, aos demais textos que compõem aquele mesmo gênero. Dessa forma, ele se classifica dentro da mesma categoria, por certas características comuns que transmitem informações de maneira distinta. Cada gênero faz uso de um estilo particular e são organizados dentro de uma estrutura cuja unidade dá sentido às suas partes. Falamos sobre isso no nosso primeiro encontro. Os gêneros, então, possuem uma fórmula, um estilo, várias características. Essas características que compõem determinado gênero são organizados por estruturas diferentes. Cada gênero literário possui uma forma de organização. Essa organização é feita por meio de estruturas. Quando estamos analisando um texto discursivo, a organização, as estruturas são feitas de uma determinada forma. Quando estivermos analisando um texto narrativo, essa organização será de maneira diferente. O nosso objetivo, então, é focar nas epístolas, trazendo as características básicas, ou tanto as características das epístolas, quanto também os subgêneros que aparecem ou que são mais predominantes nesse tipo de texto. As estruturas, as cartas ou epístolas do Novo Testamento, elas possuem uma estrutura. O objetivo nosso é tentar, primeiramente, reconhecer essa estrutura antiga e, a partir desse padrão, tentar, sempre diante da análise de uma epístola, tentar reconhecer esses elementos. Esse passo ele é importante porque, a partir do momento que você consegue compreender ou lembrar dos elementos que compõem uma carta ou uma epístola, você terá, então, como avaliar quais são os elementos naquela determinada carta que você está interpretando, se tem os mesmos elementos, se o autor faz alguma mudança, se ele tira alguns desses elementos. Tudo isso vai sinalizar para alguma ênfase do autor bíblico. Então, as cartas do Novo Testamento, eu vou usar sempre a nomenclatura, e a gente não vai entrar nesse mérito, da diferença entre cartas e epístolas. Então, a gente vai usar aqui como sinônimos. Alguns autores fazem uma certa diferença entre algo mais formal, algo mais pessoal, algo mais geral e algo mais pessoal, mas a gente não vai entrar, por enquanto, nesse mérito, e vamos usar as duas nomenclaturas como sinônimos. Então, as estruturas da Carta do Novo Testamento,
elas são compostas basicamente por 5 elementos. O primeiro é a abertura, ação de graças, logo em seguida vem o corpo da carta, vem a parte de exortações e então o encerramento. Dentro dessa organização, você vai encontrar nas cartas de Paulo sempre essa sequência de forma muito clara. No corpo da carta, ele apresenta a parte doutrinária e, em seguida, vem as exortações com base naquilo que ele ensinou. E depois, então, a parte do encerramento. Na abertura, geralmente, nós temos o remetente. Isso nem sempre apesar de que esse é o padrão, mas nem sempre nós temos essa informação, como, por exemplo, na carta aos Hebreus, temos o destinatário e uma saudação inicial. A forma como é estruturada e organizada a parte do corpo da carta e exortações, isso fica a critério de cada autor bíblico. Geralmente, no encerramento, nós temos um desejo de paz por parte daquele que está escrevendo, saudação, vem também advertências e bênçãos. São alguns elementos que estão presentes nesse encerramento, assim também como estão presentes na abertura da carta. Esse é o padrão básico de do formato de uma carta usada no Novo Testamento. Então, a partir desses elementos, eu posso julgar a carta que eu estou lendo. A carta que eu estou lendo tem saudação inicial? Não. A carta tem uma ação de graças? Se não tem, por que que o autor não colocou? Então, essas informações são importantes para que você possa, a partir desse padrão, analisar a estrutura que você está estudando, a carta que você está estudando. Quais são os subgêneros encontrados nas cartas do Novo Testamento? Aqui o computador mudou a fonte e você está tendo dificuldade para visualizar. Mas, enfim, são subgêneros encontrados no Novo Testamento. O primeiro, ou um subgênero encontrado, é o que nós chamamos de repetição. Esse recurso ele é utilizado tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Ou seja, independentemente do tipo textual, seja narrativo, seja discursivo, esse é um subgênero que nós vamos encontrar com muita frequência. E o princípio básico é o seguinte: a repetição é um recurso utilizado para enfatizar uma determinada verdade. Então, quando você observar o autor repetindo palavras ou frases, conceitos, é porque ele quer chamar a atenção do leitor para aquele determinado elemento que ele está utilizando. Então, basicamente é isso. Observe como é que funciona ou como aparece esse recurso em Gálatas capítulo 2. Sabendo que o homem não é, e aí ele apresenta aqui o termo justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Observe aqui a expressão obras da lei, como também vai se repetir, não só o termo justificado, mas também o termo obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, você tem aqui uma repetição, não só de palavras, não só de um conceito, justificado, justificação, mas também de uma expressão, pelas obras da lei. Ninguém é justificado,
ou sermos justificados pela fé em Cristo. Então, você tem uma repetição de um conceito e esse conceito vai conduzir ou vai apontar para uma ênfase e, naturalmente, vai nos levar ou nos mostrar o caminho para a ideia central, para o pensamento central desse texto. Então, repetição é um subgênero que você encontra em vários gêneros e, basicamente, o objetivo desse recurso é enfatizar, é trazer uma ênfase para um determinado conceito, apontando, assim, para o ensino principal do texto. Um outro subgênero, falamos sobre isso no nosso primeiro encontro, são as alegorias. Então, a Bíblia possui alegorias e essas alegorias precisam ser interpretadas seguindo as características desse gênero. Então, Gálatas capítulo 4, do verso de número 21, diz o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante promessa. Observe aqui como ele vai usar essa relação entre segundo a carne, da livre, e a escrava, ou melhor, segundo a carne da escrava e da livre segundo a promessa. Então, segundo a carne, da livre, ou melhor, da escrava e da livre mediante a promessa. O verso número, então, 24, ele vai dizer que estas coisas são alegorias. Por que que são alegorias? Ele vai estabelecer os termos ou as características desse subgênero, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é H. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, ele mesmo estabelece essa comparação como uma alegoria e ele já estabelece os elementos que serão necessários para o entendimento dessa alegoria, trazendo cada personagem, mostrando qual o símbolo que esse personagem transmite ou qual a mensagem que esse personagem está perfigurando dentro do papel que ele assume. Então, as alegorias são subgêneros que, quando identificarmos dentro desse gênero discursivo, nós precisaremos, então, interpretar esse subgênero como uma alegoria seguindo as características literárias do subgênero. Próximo gênero é o gênero diálogo. Esse é um recurso utilizado também nas epístolas do Novo Testamento, e nós temos vários tipos de diálogos. Um que aparece aqui no livro de Tiago é da seguinte forma: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Observe aqui que ele começa esse diálogo com alguém. Essa provavelmente é uma pessoa imaginária. Ele está imaginando com base no contexto ou em alguma situação que aconteceu. E aí ele vai criando esse diálogo, trabalhando algo central. Então, muito provavelmente, ele seleciona algo que estava sendo debatido na comunidade, algo que estava gerando alguma dificuldade, traz isso na fala de alguém, cria um diálogo imaginário, sem citar nomes, e então estabelece uma verdade central. Então, esse diálogo aparece nesse tipo discursivo, e nós vamos ter um tipo de diálogo também, principalmente no gênero narrativo. E aí nós vamos ter uma outra característica. Mas aqui, esse gênero ou subgênero também é encontrado nas epístolas no Novo Testamento.
Nós temos um outro recurso que é bem característico tanto da literatura hebraica, também no Novo Testamento nós encontramos esse recurso, que são chamados de paralelismos. Então, o paralelismo é bem característico e predominante na literatura hebraica, principalmente quando estamos estudando os livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, Salmos. Eles aparecem com muita frequência. Então, nós temos pelo menos 3 tipos de paralelismos que aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo aparece com bem mais frequência, mas também são usados no Antigo Testamento. O primeiro deles é chamado de sinonímicos ou sinônimos, onde a característica básica de um paralelismo é que, como o próprio nome já diz, há uma relação entre 2 linhas ou 3 linhas ou mais. Então, geralmente, o versículo é dividido no meio, onde uma primeira parte diz uma verdade e a segunda parte vai, de alguma forma, estar relacionada com a primeira parte. Então, nesse caso aqui, os sinonímicos são onde a primeira linha estabelece uma verdade e a segunda traz algo que vai ser uma espécie de sinônimo ou um resumo daquilo que foi dito no primeiro. O antitéticos vem de a ideia de antítese, apresentando um contraste, onde a segunda linha apresenta um contraste em relação à primeira, e os sintéticos podem tanto resumir, a segunda linha pode tanto resumir a primeira linha, quanto também expandir o sentido da primeira linha. Então, são recursos que são utilizados tanto em textos discursivos, quanto também em outros textos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Só um exemplo básico para que vocês possam identificar qual é o tipo de paralelismo estabelecido aqui. O texto de Gálatas diz isso: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela lei em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós temos aqui um paralelismo acontecendo. Então, você observa no verso 16 a expressão que o homem não é justificado por obras da lei. No verso, na parte B do versículo, novamente a mesma expressão, não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas a parte em destaque aqui é sim mediante a fé. Qual é o tipo de paralelismo que está sendo usado na construção desse pensamento? Você falou sinonímico? Isso. Por que seria sinonímico? Porque é a mesma coisa dita com outras palavras, são tipos sinônimos. Então, ele está falando sobre conceitos que são, na verdade, sinônimos. Exatamente. Ok. Mais alguém? Concorda ou discorda? Professor, seria o antitético, porque aí ele tá tratando de 2 ideias que aparentemente são antíteses, né? Justificação pela lei e justificação pela fé em Cristo. Exatamente, Luiz. Então, observa só, Luiz. Como ele está falando sobre fé em Cristo e obras da lei, então são sinônimos, ou melhor, são conceitos que estão relacionados, mas que apresentam facetas diferentes. Então, ele cria aqui um contraste entre 2 conceitos. Então, nesse caso, não seria o sinonímico, mas o antitético. Professor, se eu poderia explicar de novo o sinonímico, só para... Ok, o sinonímico foi aquilo que o Luiz mencionou. Você tem a primeira linha estabelecido o conceito, e na segunda vai trazer com palavras diferentes o mesmo sentido.
Então, vem da ideia de sinônimo realmente. O antitético vem da ideia de antítese, de contraste. E aí o terceiro, o sintético, ou vai fazer um resumo do que foi estabelecido na primeira linha, ou vai expandir, vai desenvolver aquilo que foi estabelecido na primeira linha. Pergunta? Professor, só uma pergunta. Sim. Porque eu cheguei, eu só estava explicando. O senhor já estava lendo, na verdade, Gálatas, o versículo 16, no capítulo 2. Deixa eu lhe perguntar aqui. O senhor está se referindo a esse nome que está sublinhado, que o homem não é justificado por obra da lei, ou esse nome que está em vermelho aqui? No caso, em vermelho. Vermelho. Isso. Fazendo uma relação com o vermelho de baixo, da continuação? Eu não entendi essa pergunta. O senhor está explicando, fazendo esse subgênero, né? No caso, o paralelismo. Aí o senhor colocou três tipos de paralelismo: sinonímico, antitético e sintético, não é isso? Ok, E certo. a minha pergunta é: o senhor está fazendo mostrando esse subgênero dentro desse versículo 16, a partir desses nomezinhos que estão em vermelhos, é isso? Ah, tá, entendi. Não, não só o que está em vermelho. Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar novamente aqui o texto em si. Nós temos aqui dois conceitos que se repetem. Então, o primeiro, que o homem não é justificado por obras da lei, verso 16, parte A. Esse Certo, mesmo conceito é apresentado na parte B, quando ele diz certo. aqui, não por obras da lei. Ah, Então, já a primeira parte do conceito já foi estabelecida. E aí vem certo, agora a segunda parte. Sim, mediante a fé em Cristo. Ou seja, fé em Cristo. certo. Então, o paralelismo ele está inserido em todo o versículo, e não só em uma parte do conceito. Tá, então eu quero, agora que eu entendi, e quero concordar com o Rony, aí sim é antitético, que são conceitos que Beleza. se contrapõem, né? Certo. A primeira linha, a Certinho. segunda linha, ela se contrapõe com a segunda. Ok. Perfeito. Professor, então Exatamente, Luiz. só para confirmar se eu entendi mesmo aqui, no caso, o paralelismo aí ele está acontecendo. Vamos olhar só para essas duas linhas de cima, onde tem o início do 16. O paralelismo está acontecendo entre o vermelho e o sublinhado de preto, ou o Ex- paralelismo está acontecendo entre esse, digamos, esse parágrafo de cima e esse parágrafo de baixo, que também começa com a palavra também? Os dois. Ah, beleza, beleza. Então, você tem, já no início, na parte A, você tem dois conceitos. Quais são os conceitos? Primeiro, obras da lei, fazendo aqui um contraste com fé em Cristo, e da mesma forma na segunda linha também, obras da lei e fé em Cristo. Só que na segunda linha ele inverte, ele começa com fé em Cristo e depois obras da lei. Mas de fato é o mesmo que acontece na primeira e também na segunda, fazendo um contraste entre esses dois conceitos. Professor, Sim. eu quero dar uma. Então, vamos seguindo aqui, a gente vai, qualquer dúvida, por favor, se manifeste. Esse mesmo recurso, ou um outro subgênero, chamado de antítese, também aparece, é bem característico da questão central do antitético, que é um contraste entre duas verdades. Nesse caso aqui é construído um bloco do verso 19 até o verso de número 21, que é contrário àquilo que é apresentado no verso 22 até o verso 23. Vocês já conhecem muito bem esse texto, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai apresentando assim um contraste entre esses dois conceitos. Esse é um recurso chamado antítese,
que aparece também tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um outro subgênero que nós encontramos também nas cartas e no Antigo Testamento é chamado de metáfora. Metáfora basicamente é uma comparação ou um tipo de comparação. Geralmente a expressão que é utilizada para introduzir essa metáfora é a expressão assim também ou assim como. É uma espécie de aplicação daquilo que ele vem construindo. Então, no verso de número 1, ele vai colocando: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, e aí ele prossegue aqui falando, aplicando o conceito que ele desenvolveu na primeira parte. Então, essa é uma característica de uma metáfora. Próximo subgênero é chamado de doxologia. Esse subgênero já é bem mais comum no texto do Novo Testamento. Você tem em alguns momentos isso aparecendo com muita frequência. Doxologia é basicamente uma parte ou de um hino que já era utilizado pelos primeiros ouvintes, que foi usado pelo autor bíblico para comunicar uma verdade. Mas, basicamente, a estrutura ou a ênfase de uma doxologia é falar sobre a pessoa de Cristo, falar sobre a pessoa de Deus, enaltecendo, dando glória pelos feitos e pessoas, tanto de Cristo quanto do Deus o Pai também. Então, nós temos isso em Romanos e vários outros lugares no Novo Testamento. A doxologia, ela precisa ser entendida com base no contexto. Então, a questão central, ou a pergunta central deve ser a seguinte: por que o autor está usando essa doxologia? Ou seja, essa doxologia vai ter sentido completo a partir do contexto. Ela precisa ser entendida sempre de acordo com o contexto em que está sendo usado. Nós temos também hinos que aparecem no Novo Testamento. A organização é bem parecida com a organização de alguns salmos, onde você tem uma estrutura métrica de rima que vai desenvolvendo um determinado assunto, conduzindo, sendo utilizado ou como ilustração para desenvolver algum ponto que o autor já introduziu naquela seção ou naquela unidade literária. Bom, são esses os subgêneros. O nosso objetivo nessa primeira parte foi trazer para vocês de forma breve alguns subgêneros. Nós temos outros subgêneros, mas o objetivo principal foi conscientizar vocês de que, mesmo interpretando uma epístola, mesmo lidando com um texto discursivo, nós temos nesse texto a presença de outros subgêneros. Então, o raciocínio básico é o seguinte: se eu estiver interpretando o gênero discursivo e nessa análise, nessa unidade literária, eu estiver diante de um subgênero, de uma parábola, de uma alegoria ou de qualquer outro subgênero, eu precisarei interpretar esse subgênero segundo as características literárias que ele possui. Esse é o padrão, esse é o pensamento básico que nós gostaríamos de estar reforçando nesse momento. Dúvidas? Pastor Aldo, Wendel. Sim, por favor. Voltando àquele item lá que fala sobre metáfora. Ali seria caracterizado também como uma parábola ou não? Não, aí quando já ele fala diferente. A parábola, ela é bem diferente, apesar de que parábola tem também elementos de comparação, né? Mas aqui é algo bem mais direto. Ele vai trazer a primeira parte, vai ilustrar a primeira parte, e a segunda ele vai aplicar, fazendo essa comparação.
mas não é necessariamente uma parábola, não. Ok? E, professor, Ok. Sim. nesse caso aí, quais seriam os elementos mais característicos que aparecem em obras assim que destacam? Na metáfora? Sim, Ok, uma palavra característica que você vai identificar com mais facilidade é essa expressão assim, ou seja, ou assim como, ou assim também, ou a expressão como, são palavras que introduzem, que vão ligar a primeira parte à segunda parte. Então, esses termos ou sinônimos desses termos também são utilizados no caso da metáfora. Professor, Sim, só fazer aqui um comentário para ajudar também os nossos irmãos, ok. todos nós. Uma metáfora bem clássica, aquela de Mateus 5,13, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Né? Ele faz uma comparação de elementos que são distintos, mas que fazem, como é que eu posso dizer? É uma comparação, só que são elementos distintos. Né? Ele compara o crente com a luz e o crente com o sal. Né? É uma comparação que vai além do gênero, da figura de linguagem, que é a comparação. A metáfora é isso, ela compara dois elementos distintos, né? Fazendo uma relação entre si. Exato. A parte característica dessa comparação nas epístolas vai aparecer com esse nomezinho, com esse termo, esse conector que vai juntar as duas partes. Sim, o assim também nós, né? Ele está Exato. comparando. Isso, beleza. Perfeito. Mais alguém? Vamos seguir aqui. Qualquer dúvida, fique à vontade para poder se manifestar. A partir desse momento, nós vamos apresentar alguns passos necessários no processo de interpretação de um texto discursivo e de forma mais particular aqui nas epístolas do Novo Testamento. É importante que você lembre do seguinte: esses passos ou etapas, na prática, acontecem simultaneamente. Nós vamos apresentar aqui uma certa ordem, mas na prática eles acontecem simultaneamente. A partir do próximo encontro a gente vai focar bastante nisso. Então, a primeira verdade que se torna a base para os demais passos é o entendimento de que as cartas do Novo Testamento precisam ser lidas como documentos literários. Isso significa o quê? Significa basicamente isso que nós introduzimos até aqui, de que nós precisamos reconhecer ou trabalhar com o pressuposto de que esse texto, esse gênero predominante maior, que é o gênero discursivo, ele possui várias características literárias e, naturalmente, ele vai ter outros gêneros que fazem parte desse gênero maior. Então, esse é o pressuposto inicial que vai conduzir, vai dar um norte para toda a nossa interpretação do texto bíblico. As cartas do Novo Testamento precisam ser lidas como documentos literários. Isso, basicamente, vai nos alertar de que o texto tem características literárias e essas características literárias irão conduzir a interpretação e o processo de exegese. As cartas, segundo o princípio, devemos ler as cartas do Novo Testamento em sua totalidade. Isso significa basicamente o quê? Que nós temos um material completo. Se a carta possui 5, 6 capítulos, o que é apresentado no início da carta vai ter sentido e vai dar sentido àquilo que é apresentado no meio e no final. O que eu não posso fazer, e isso acontece com muita frequência, é geralmente a gente encontrar uma palavra, por exemplo, justificação, obras da lei, e o conceito que a gente atribui àquela palavra, às vezes vem de um outro livro bíblico. Por exemplo, você está interpretando Romanos, ou melhor, interpretando Gálatas,
e você encontra um conceito, justificação, obras da lei em Gálatas, e você traz um conceito de Romanos, e coloca nesse termo, isso vai interferir completamente a interpretação. A ideia é que lê as cartas em sua totalidade, que você precisa levar em consideração ao longo da interpretação todos os capítulos, e os conceitos dos termos precisam emergir do próprio texto e não de um outro texto. No segundo momento, você vai ver esse passo quando falarmos sobre ler teologicamente. Aí sim você vai precisar fazer essa análise comparando esse conceito a outros livros bíblicos. Mas inicialmente você precisa entender a carta em sua totalidade, onde os conceitos, palavras, termos terão sentido a partir do objetivo do autor, daquilo que foi desenvolvido dentro da própria carta. Um exemplo simples disso, na primeira carta de João, o capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: e nisto sabemos e conhecemos se guardamos os seus mandamentos. O termo mandamentos aqui, dependendo do contexto, ele vai ter um sentido, ou pode ganhar vários sentidos. Mas, de forma simples, quando pensamos em mandamentos, a nossa mente logo nos direciona aos 10 mandamentos. Então, se ao ler João capítulo 2, verso 3, nós interpretarmos como guardar os mandamentos como uma referência aos 10 mandamentos, nós vamos perder o sentido do que João deseja destacar. Isso que ele apresenta no capítulo 2 só vai ter um sentido completo no capítulo 3, no verso 23, quando ele fala acerca do mandamento. Qual é o mandamento? E ele vai dizer que ele está se referindo basicamente ao fato de crer no nome do Senhor Jesus Cristo e também no fato de amar uns aos outros. É esse o sentido que ele tem em mente quando ele fala sobre os mandamentos. Então, qual é o ponto central aqui? É que nós precisamos ler a carta, lembrando que estamos diante de um documento completo, onde a primeira parte, a introdução, o primeiro capítulo, o segundo capítulo vai ter sentido a partir daquilo que é desenvolvido nos demais capítulos. Portanto, eu preciso fazer essa conexão para que eu consiga entender o que o autor desejou comunicar quando ele usou um determinado termo, uma determinada expressão, algum conceito. Dúvidas? Vamos seguir aqui, fique à vontade para poder participar em qualquer momento. Então, observe, você tem aqui um infográfico da Epístola aos Hebreus. Nós vamos falar de forma mais detalhada sobre isso aqui na unidade número 15, quando falarmos sobre linha melódica. Mas deixe-me apresentar aqui de forma simples qual a importância de fazer essa leitura da carta como um todo. A Epístola aos Hebreus, ela é organizada, e você tem aqui a sua organização, mas o capítulo de número 13, o verso de número 8, é o versículo-chave da Epístola. Então, quando você estiver lendo, por exemplo, o primeiro capítulo, ou o primeiro aviso que é estabelecido no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4, isso vai fazer sentido somente quando você levar em consideração o que foi desenvolvido no versículo-chave no final da carta. Então, toda a argumentação que é desenvolvida ao longo da carta vai fazer sentido a partir do momento em que você entender isso a partir do que foi dito no versículo-chave. Uma outra observação aqui em relação a Hebreus capítulo 6. Se você observar aqui, a partir do versículo capítulo 5,
A próxima estrutura é capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, versículo de número 12. Deixa eu só confirmar aqui se é essa divisão realmente do texto bíblico. Esse é um texto bastante utilizado, principalmente quando alguém deseja falar sobre apostasia, se o cristão perde ou não salvação. Então, a partir do versículo de número 4, Hebreus 6, a partir do versículo 4 até o versículo 12, ele vai tratar sobre o perigo da imaturidade espiritual. Esse é um texto utilizado principalmente por aqueles que defendem que o cristão pode perder a salvação. Então, se você utilizar esse texto aqui de Hebreus, especificamente do versículo 4 ao versículo de número 12, que é o texto que fala sobre aqueles que um dia foram iluminados, que participaram da comunhão e que caíram, que é possível que eles sejam resgatados ou que eles voltem à comunhão. Se você utilizar esse texto para defender que o cristão pode perder a salvação, essa sua análise só tem sentido se você abordar o texto de forma isolada, se você não levar em consideração todo o restante do texto, porque o restante da epístola não contribui para esse pensamento, muito pelo contrário. A ideia que vai ser desenvolvida ao longo de Hebreus é sobre a eficácia, a perfeição da pessoa e da obra de Cristo que foi realizada. Então, aqui está um exemplo da importância de você ler a carta e de você interpretar essa carta levando em consideração o todo, porque isso vai evitar com que você atribua um conceito àquele texto que não há embasamento na restante daquele determinado livro. Próxima orientação, nós devemos ler as cartas do Novo Testamento historicamente. Esse passo aqui é fundamental e esse passo direciona toda a nossa interpretação. O ponto básico é o seguinte: a maneira como você reconstrói o contexto histórico vai influenciar diretamente na interpretação do texto bíblico. A primeira carta de João é uma carta que há muita divergência quando você observa a interpretação de alguns versículos chave da carta. Por quê? Porque o contexto histórico não é tão fácil de ser reconstruído. Então, para que você entenda por que um comentarista A ou B interpreta aquela carta ou aquele versículo da forma como ele interpreta, você vai precisar entender como é que ele reconstrói o contexto histórico, porque é a partir desse momento que ele vai dar sentido ao todo e os versículos ou conceitos que são desenvolvidos terão um sentido a partir da reconstrução do contexto histórico. Então, esse é um passo essencial no passo de exegese, de compreensão do texto bíblico. Um próximo passo, nós devemos ler as cartas do Novo Testamento em parágrafos. Essa é a característica do texto, do tipo textual discursivo. Qual é a característica? O texto discursivo ele é construído com base em uma linguagem direta, por meio de argumentos. Então, você tem nessa unidade literária o que nós chamamos de ideia central, que é basicamente um resumo daquilo que é desenvolvido ao longo da unidade, e você tem também nessa unidade uma introdução, esse assunto é desenvolvido e você tem uma conclusão. Ou seja, uma unidade literária, um parágrafo, uma perícope, é uma parte onde você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem uma mensagem completa sendo apresentada nessa unidade. A forma como
uma epístola é organizada é basicamente uma somatória de argumentos, onde você tem a primeira unidade, soma-se a segunda, e assim sucessivamente. E dessa forma você tem a construção de toda uma epístola. Mas é importante, então, inicialmente, identificarmos onde começa e onde termina cada unidade, para que, então, cada unidade passe a ter sentido ou seja interpretada em relação ao todo. Próxima, uma ilustração simples acerca dessas unidades. Você tem aqui um infográfico da carta aos Colossenses, e você pode observar como que ela é construída com base nessas estruturas ou nessas unidades literárias. Você tem ação de graças do verso 3 ao 8, você tem a abertura da carta do verso 1 ao 2, oração pela igreja, uma mensagem onde Cristo é supremo, e assim você vai tendo ao longo de toda a carta vários blocos, onde esses blocos são unidades que possuem introdução, desenvolvimento e conclusão, e que estão diretamente relacionados, conectados. Se você não conseguir identificar, separar essa unidade literária corretamente, o sentido final dessa interpretação vai ser comprometido. Por quê? Porque aquilo que deveria ser, por exemplo, a introdução de uma nova unidade literária, você pode considerar isso como conclusão, e naturalmente isso vai interferir na definição do pensamento do autor. Então, é um passo extremamente significativo identificar quais são as unidades literárias onde começa e termina um pensamento, e então compreender essa unidade como um pensamento completo. Quinta orientação: precisamos ler as cartas do Novo Testamento teologicamente. Esse é um passo que vai complementar ou nos dar base para compreender a mensagem que está sendo ensinada de maneira harmônica, onde você vai conseguir equilibrar essa verdade em relação a outros textos do Novo Testamento. Então, um texto muito conhecido e que gera muita discussão é o texto de 1 Coríntios, quando o texto orienta as mulheres da seguinte forma: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, se interpretarmos esse texto isoladamente, fora do seu contexto, ou se não levarmos em consideração o que o Novo Testamento apresenta sobre o assunto, daqui poderão surgir inúmeras abordagens, inúmeras propostas, porém, quando analisamos de forma teológica, à luz de todo o Novo Testamento, isso nos dá base para apresentar uma proposta que encontre embasamento no restante da Bíblia e não somente naquele determinado contexto. Próxima orientação: precisamos ler as cartas do Novo Testamento entendendo o desenvolvimento lógico do argumento. Então, isso aqui funciona da seguinte forma: nós mencionamos isso no nosso primeiro encontro. Cada unidade literária, que é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão, ela possui uma organização, onde, dependendo de cada unidade literária, essa organização pode ser diferente. Se você observar aqui nesse gráfico, nessa imagem, nós temos o argumento de número 1, compondo a primeira estrutura, o primeiro argumento, e os demais argumentos 2, argumento 3 e argumento 4 estão aqui em função do argumento 1. Na segunda ilustração, você tem uma composição já bem diferente,
onde o argumento 1 serve agora de base para o que é apresentado no argumento 2. E a verdade que foi desenvolvida no argumento 1 e 2 vai servir de base agora para desenvolver o argumento 3 e assim sucessivamente. Então, esse é um exercício que nós devemos fazer constantemente. Diante do texto bíblico, se você já identificou a unidade literária, você precisa tentar entender qual é a organização dos argumentos, como que os argumentos estão sendo colocados ou organizados dentro daquela determinada unidade literária. Novamente, o exemplo aqui de Hebreus, voltando aqui para o que nós mencionamos, entender o desenvolvimento do argumento lógico do autor, é você entender o que nós chamamos de linha melódica, onde, desde o primeiro momento até o último momento, o autor vem construindo uma verdade. E cada etapa em que ele avança, ele vai estabelecendo uma organização que precisa ser identificada. Se você, de forma muito simples aqui, observar nesse infográfico, nós temos, por exemplo, o capítulo 2, verso de número 1 ao verso 4. É o primeiro aviso. Hebreus está organizado onde você tem, primeiramente, o que nós chamamos de exposição e depois exortação. Então, essa é a organização básica que aparece em toda a carta. Primeiro, o autor desenvolve uma exposição, apresenta fatos, primeiro ele ensina, e em seguida, então, ele vem, com base naquele ensinamento, exortando. Essa dinâmica aparece aqui no primeiro capítulo, onde o capítulo todo é uma exposição, e a partir do versículo 1 ao versículo de número 4, ele apresenta a primeira exortação. Ou seja, há um desenvolvimento lógico do argumento, onde você vai precisar reconhecer onde começa e onde termina a exposição e entender onde é que ele apresenta a exortação e como cada exortação foi construída com base nas exortações. Esse movimento todo precisa ser identificado para que você consiga, mesmo ao pregar, por exemplo, a parte final de uma epístola, mas você sabe como é que essa parte final se relaciona com a introdução, com a primeira parte da epístola. Há uma organização lógica e nós precisamos atentar para isso ao longo da interpretação. Perguntas até aqui? Nós vamos chegar aqui no nosso última orientação. Se você tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. A sétima orientação, precisamos ler as cartas do Novo Testamento entendendo as construções gramaticais. Esse é um passo primordial na exegese. Nós precisamos fazer exegese a partir da língua original, seja o grego ou seja o hebraico. A exegese feita a partir do português, ela não é, de fato, uma exegese que contemple o sentido do texto bíblico. Então, observe aqui como isso pode mudar radicalmente a partir dessa compreensão. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 20, ele usa o termo que é traduzido como cuide, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Em Filipenses capítulo 4, agora, o verso número 6, ele vai usar o mesmo termo, só que agora não mais de forma positiva, mas de forma negativa. Não andeis, agora foi traduzido aqui o mesmo termo por ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, aqui nós temos um aspecto negativo, e aqui ele apresenta no capítulo 2, verso 20, um aspecto positivo. O mesmo termo
sendo traduzido de forma diferente, e isso aparece com muita frequência, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. O princípio básico que eu quero destacar aqui é que nesse processo de interpretação, o processo de exegese, de entender o texto bíblico como era entendido no primeiro momento, quando ele foi escrito, ele precisa acontecer simultaneamente, ou seja, juntamente com outros passos, ou com esses demais passos que mencionamos até aqui, essa exegese precisa acontecer, onde eu preciso entender o conceito da palavra, a relação gramatical, porque tudo isso vai construindo o significado e interferindo, consequentemente, nas nossas percepções acerca do texto bíblico. Perguntas? Professor? Sim. E nesses casos, onde nós temos dois versículos aí que é utilizado uma mesma palavra, né? O mesmo verbo, não dá para saber como é que está a flexão do verbo, aqui está a primeira pessoa do singular, o senhor colocou aí, mas nesses casos, assim, como é que a gente pode, o que vai nos dar um norte para poder fazer a exegese, para saber o que de fato o autor quer dizer, quando utilizou a mesma palavra? Porque me parece que o texto aqui, o cuide e ansioso são palavras bem, bem distintas, né? Então, como a gente fazer para se aproximar da intenção do autor nesses casos? Ok, então funciona assim. A palavra em si, e esse é um processo que nós, em alguns lugares ainda somos ensinados dessa forma. Eu não sei quantos aqui lembram da forma como nós fomos ensinados, por exemplo, na educação básica, a questão gramatical, onde o método predominante era um método onde você estudava a gramática de forma separada. Então, você pegava uma palavra isoladamente, um verbo, um substantivo, e aprendia aquilo fora do contexto. O modelo hoje de educação e de alfabetização, ele já mudou completamente. Então, esse tipo de gramática onde estudava cada elemento de forma individual, ele já deu espaço, já foi ultrapassado, onde hoje o conceito básico que a linguística traz a palavra em si não tem um sentido, mas ela passa a ter sentido no texto. Então, esse é um princípio básico que norteia a parte da semântica. Por exemplo, isso acontece no português também. A palavra ansioso aqui, ou melhor, essa palavra grega que é traduzida por ansioso no verso 6, possui no mínimo 2 significados, ansioso e cuide, como você mencionou, significado diferente. Mas ela só vai ter um significado, ou o significado em que ela vai assumir vai depender do texto em que ela está inserida. Então, é a partir do texto em que ela está inserida, do campo semântico em que ela vai adotar um significado em detrimento do outro. Então, esse movimento vai acontecer dessa forma. Você vai precisar identificar a palavra, identificar os vários sentidos daquela palavra, e é o contexto que vai fazer essa seleção. E vai dizer para você, nesse contexto aqui, de fato, o sentido negativo da palavra faz mais sentido do que o sentido positivo da palavra. Tá. Então, isso acontece em vários lugares, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Por exemplo, a palavra esperança, Lamentações usa, quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Ela é traduzida no Salmo 119 por simplesmente esperar. Há uma diferença entre esperar e esperança. Mas o que é que vai definir esse sentido? O contexto é que vai determinar se aquela palavra possui ou se aquele significado
é um significado válido ou não para aquela palavra naquele determinado momento. Qual é o tipo de exegese que a gente não pode seguir esse caminho? Tem um livro do Carson, do D.A. Carson, chamado de Falácias Exegéticas, se eu não estiver enganado o nome. Ele trabalha esse princípio de que a pessoa pega simplesmente uma palavra, vê o sentido daquela palavra no dicionário e já vai para o texto dizendo que aquela palavra tem aquele determinado sentido. Esse é um grave erro que a gente precisa evitar. O sentido da palavra, a palavra só passa a ter sentido dentro do texto. E o que determina o sentido é o próprio texto. Tá, entendi. Alguma outra dúvida? Professor, Sim. a minha dúvida é em relação à carta, porque assim, a carta ela é uma unidade completa, que o senhor colocou, né? Ok. Ela, na interpretação da carta, ela não precisa de suporte de outros versículos de outras passagens bíblicas para auxiliar ela, não? Se ela precisa de suporte, eu não entendi muito bem. Tenta reformular a sua pergunta. A carta ela não precisa de outros versículos para melhorar a sua compreensão. Depende. Eu vou tentar aqui explicar para ver se foi o que eu entendi, senão você pode estar colocando novamente sua questão. Vamos pensar que você esteja trabalhando aqui no caso Gálatas. E aí nós vimos aqui um texto quando Paulo fala sobre o Monte Sinai, fala sobre Sara, fala sobre Agar. Ou seja, para você entender o que ele está falando nessa situação específica, você vai precisar ir para o Antigo Testamento e entender essas figuras dentro do contexto do Antigo Testamento. Então, esse movimento vai acontecer constantemente. Todas as vezes em que o autor do Novo Testamento, seja numa carta, ele utilizar um contexto que vem de fora do Antigo Testamento ou do próprio Novo Testamento, você precisará identificar a origem, de onde é que vem esse conceito, de onde é que vem essa expressão, entender dentro do contexto original e, consequentemente, você vai trazer uma interferência ou um sentido que vem de fora daquela carta.